Bem-vindos ao Band Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Rocque, se você não me conhece, esse é o nosso canal. Eu sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima por esse mundo da saúde feminina e aqui a gente troca bastante sobre todos os assuntos que englobam a obstetrícia, a ginecologia, a maternidade, toda essa dinâmica da vida feminina, a gente conversa um pouquinho aqui. Tem vários temas que a gente já conversou, vários vídeos lá pra trás. Se é a sua primeira vez aqui, depois da Mazapiada você vai encontrar bastante coisa. Se você já tá aqui comigo há bastante tempo, muito obrigada e seja bem-vindo mais uma semana. A gente tá conversando um pouquinho sobre endometriose. Na semana passada a gente explicou um pouquinho o que é essa doença, quais são os principais sintomas dela. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito específico dentro da endometriose e muito prevalente, que é a infertilidade e a endometriose. Se você já está aqui comigo há bastante tempo, você lembra que no vídeo que eu conversei de infertilidade com a Ingrid, que é especialista em reprodução assistida, a gente comentou sobre endometriose bem rapidinho e eu brinquei com ela. Falei, endometriose é um capítulo todo à parte e quem eu chamei, eu falei assim... Para esse assunto eu tenho que chamar uma pessoa específica. Para esse assunto eu vou chamar o Thiers. E eu chamei, e ele está aqui comigo hoje. Obrigada, Thiers, por estar aqui comigo para discutir um pouquinho sobre endometriose, que é essa paixão que envolve a sua vida, seu dia a dia do consultório, né? Se você não estava aqui com a gente na semana passada, o Thiers, ele é cirurgião ginecologista, ele trabalha com cirurgia minimamente invasiva, ele faz histeroscopia, laparoscopia e robótica, principalmente muita robótica de endometriose, que é a paixão da vida dele. E a cirurgia da endometriose, ela é uma cirurgia muito detalhada, precisa de muito cuidado, porque envolve muita coisa. A gente conversou um pouquinho sobre isso na semana passada. Depois volta um pouquinho para a gente ver. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a endometriose está associada à infertilidade, por que a gente pensa na endometriose como um diagnóstico diferencial quando a gente está de frente para uma paciente com infertilidade. E aí, Thiers, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que também está muito presente para você e muito presente para mim. Chega bastante paciente com dificuldade de engravidar e começa-se toda uma investigação. E quando a gente vai levantar, a gente está diante da endometriose. Não, sim. Eu coloco, né, como na semana passada a gente conversou também, é um dos pilares, né, a dor, e aí dentro da dor você pode estratificar ali, dividir em vários tipos de dor, e o outro pilar é a fertilidade. Então ela sozinha já responde dá para ver como é importante a questão da fertilidade na endometriose. Só para vocês terem uma ideia em relação à importância, aproximadamente 50% das pacientes com endometriose são inférteis, ou têm um diagnóstico de infertilidade, né? Quando falo são inférteis momentaneamente, porque isso pode ser melhorado e resolvido, né? E das pacientes que têm um diagnóstico de infertilidade, entre 30% e 50% vão ter um diagnóstico de endometriose, como uma das causas, pode ter outras causas associadas, mas como uma das causas da infertilidade dela sendo endometriose. Então, esses números mostram o quanto que endometriose e infertilidade estão relacionadas. Exatamente. Então, é uma queixa muito frequente, né? E eu vejo, assim, dois caminhos, normalmente, dessas pacientes. Uma são as pacientes que têm queixa de dor e chegam ao consultório, olha, eu tenho dor, e também vem tentando engravidar e não consigo. E algumas que o diagnóstico de endometriose são motivados pela queixa da dificuldade de engravidar. Sim. Então, eu chego ao consultório, olha, eu venho tentando engravidar há 2 anos e meu médico me levantou a possibilidade de ser endometriose e aí pediu uma ressonância. Tenho sim um diagnóstico e estou aqui para tentar, então, entender um pouquinho isso, entender das possibilidades. Mais ou menos esses 2 cenários. E aí, quando a gente pensa no porquê a endometriose levaria a uma infertilidade, a gente tem algumas coisas que a endometriose pode causar que levam a essa infertilidade, né? A gente não existe uma causa única da endometriose para a infertilidade. Existe uma gama de coisas que a endometriose causa que podem levar a essa infertilidade. Quais seriam essas coisas? Nós temos a principal e mais fácil de compreender é a distorção anatômica. Sim. Né? Então, você ter uma pelve bloqueada,
né, o que a gente chama de pelve bloqueada. Os órgãos todos grudados na pelve. Então, como você tem uma mudança da mecânica da pelve, né, o ovário não está na posição onde a trompa pode captar o óvulo. Quando você muda essa dinâmica da pelve, você então tem uma ação direta por anatomia, pela questão da mudança da anatomia da pelve feminina, você tem essa questão. E aí vamos para as outras causas, né, as outras interferências da endometriose, que aí às vezes os pacientes têm um pouco mais de dificuldade, não é de entender o conceito, mas de entender assim, né, não é possível que uma doença faça isso, né? Então, você às vezes tem uma lesão na bexiga. E aí a paciente fala, como que eu tenho uma lesão na bexiga, por exemplo? Essa lesão na bexiga não me deixa engravidar. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E é que, na verdade, a endometriose, ela tem apesar de ser uma doença com uma predominância pélvica, né, mas ela tem um componente sistêmico, um componente de atingir, né, outros órgãos. Então você pode ter, por exemplo, um efeito direto no endométrio, né, que o endométrio é aquela camada que recobre o útero por dentro, e é quem recebe o embrião para se implantar, né? Seria ali, né, o leito para receber a cama, para receber o embrião. Então, esse endométrio seria um endométrio ruim para receber, né? Seria uma cama sem colchão, vamos colocar assim, né? Uma cama que não está bem preparada para receber esse embrião. Então, isso dificulta, por exemplo, a implantação do embrião. É um cenário. Outro cenário, por exemplo, ela pode alterar a questão dos cílios da trompa, né? Então, a gente sabe que a fecundação ocorre na trompa, né? O espermatozoide junta com o óvulo na trompa. Esse embrião fecundado caminha, então, para dentro do útero. Então, esse movimento ciliar tanto poderia prejudicar a fecundação, quanto esse caminhar para dentro do útero. Eu até, nos últimos anos, né, hoje faço pouca emergência, mas durante um período eu fazia mais emergência, e era impressionante o número de gestações ectópicas que eu via com pelve normal, né? Não tinha aquela... O passado era muita doença inflamatória pélvica, e a partir do momento isso sumiu da minha prática. Eu via muito pouco isso. E via pelve normal quando eu andava um pouquinho e via endometriose. E então esse movimento ciliar poderia ser uma explicação para você ter até um aumento de ectópica nesse grupo de pacientes com endometriose, justamente por esse movimento ciliar da trompa perdido. Outro cenário, né, outra possibilidade do impacto da endometriose seria no ovário, né? Então a gente tem realmente uma relação direta da endometriose piorando, né, a qualidade do embrião, a qualidade do óvulo, né? O óvulo ele é um óvulo de pior qualidade quando você compara esse óvulo com uma paciente que não tenha endometriose, ou até mesmo com um ovário que esteja sem endometriose. Apesar de qualquer maneira, esse ovário ele já não é comparável a um ovário normal, mesmo que o ovário não esteja comprometido diretamente com a endometriose, mas a paciente tenha endometriose, tá? Então, realmente tem essa questão do impacto, né, no óvulo. E você tem também um ambiente, né, inflamatório inóspito, aí uma coisa um pouco mais sistêmica, que explicaria um pouco dessa questão de uma lesão de ciático. Tive uma paciente que eu operei recentemente. Já até engravidou, já teve filho, mas ela tinha essa lesão no ciático e ela não engravidava. E ela tinha muita dor, na verdade, a indicação da cirurgia dela foi até mais pela questão da dor. E ela veio tentando engravidar já há uns 3 anos. E ela operou e depois engravidou. E ela ficou, assim, impressionada. Ela falou, inacreditável que uma lesão no ciático de endometriose possa causar esse impacto sistêmico, que pode sim, né? Então, o ambiente é hostil para o embrião, o ambiente é hostil para a fecundação. Então, lógico que, né, você pode também ficar falando só dos mecanismos aqui, né? Tem artigos de 15 páginas só falando sobre esses mecanismos, né? Mas seriam, pelo menos, os principais que a gente encontra mais frequentemente, ou você consegue explicar, pelo menos, a maioria dos mecanismos seriam esses os principais, entendeu? Ou seja, não é só uma coisa do tamanho da endometriose, porque muitas pacientes pensam isso, assim, eu tenho endometriose, mas é uma endometriose pequena, então ela não vai afetar. Pode ser que ela afete menos do que uma paciente com uma pelve congelada, que tem a anatomia toda alterada. Isso. Mas ela pode afetar. Pode afetar. Né? Existe uma
não é uma regra absoluta, mas uma proporcionalidade entre o grau e a chance de engravidar. Sim. Então, sim, em teoria, uma paciente que tem uma endometriose leve, na teoria ela tem mais chance de engravidar do que uma paciente que tem endometriose profunda, complexa, enfim, que acometa muitos órgãos. Então, na teoria, isso é verdade. Agora, você pode ter uma paciente com uma doença mais leve que tem não consegue engravidar. Sim. E eu já tive paciente com endometriose muito complexa, em pré-operatório de cirurgia e que engravidou espontaneamente. Tá? Porque medicina é isso, né? Tem as exceções para te derrubar ali. Por isso que a gente fala aqui na medicina, né? A gente nem nunca, nem sempre. Nem nunca, nem sempre. Porque tem essas exceções que fogem um pouquinho, mas existe uma questão proporcional. Essa paciente, ela tem uma endometriose, por exemplo, complexa, profunda, coloca aí a chance dela de engravidar em torno de 3%, espontaneamente. É uma chance baixa, não é zero. Não, ela pode ser aquele 3%, né? Sim. Não é zero. E você, uma paciente que tem endometriose leve, você pode ter isso 15%, 18%, ou seja, ela é maior, bem maior do que 3%. Né? Então, se tem esse cenário, por isso que a gente não considera nunca uma paciente com endometriose, e ela chega no consultório falando isso. Me falaram que eu nunca vou engravidar. E eu falo pra ela, essa sentença a gente não tem como dar agora de jeito nenhum. Eu até sempre assim, bato na madeira e falo, olha, pode até ser que você não consiga engravidar, mas isso é uma conversa para lá para frente. A gente tem várias etapas ainda a cumprir antes de você pensar em ter essa questão de não consigo engravidar de qualquer maneira só porque eu tenho endometriose. Não é assim. Você tem endometriose, no momento você não consegue engravidar, mas a gente vai fazer o possível para jogar a sua chance aqui em cima. Aumentar a sua chance. E aí, a cirurgia, ela aumenta essas chances. Sim. É fato, né, que a gente tem um papel muito positivo da cirurgia na questão da infertilidade. Até algumas pacientes chegam no consultório com medo da cirurgia em relação ao potencial de fertilidade dela. Elas falam, eu tenho medo eu vou operar e não vou conseguir engravidar. E justamente o papel do cirurgião é o contrário. É trazer essa chance que, como eu falei, 3%, para levar para 50%, 60%, por exemplo, numa taxa cumulativa de 2 anos e meio. Ou seja, em 2 anos e meio de pós-operatório, se a gente acompanha 100 pacientes, 60 a 70 pacientes vão conseguir engravidar pós-cirurgia. Tá? Então, é uma chance muito grande. Agora, lógico, existe preocupação? Existe. Né? A gente, e vai depender do que é feito na cirurgia? Claro que vai. Onde é o acometimento. Mas em termos gerais, sim, o nosso papel ali é sempre subir esse percentual de chance de gravidez. Aumentar essa chance de gravidez. Isso. Né? Isso é super importante ser dito. E aí, assim, isso quem me acompanha lá no canal tá cansado de saber. Quem nunca fuxicou lá meu Instagram, depois dá uma olhada, tem todo um relato sobre... Teve, em algum dos anos atrás, na época da endometriose, eu contei sobre a minha história com a endometriose, né? Que foi exatamente isso. Eu cheguei no acompanhamento, eu estava num momento de bastante dor, e aí eu estava naquele limbo entre vamos fazer só o clínico ou vamos operar logo. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar engravidar e vamos ver. Se eu engravidar, eu engravidei. Se eu não engravidar, eu vou partir para cirurgia. E aí eu tentei engravidar, e eu engravidei rápido, relativamente rápido, foram 4 meses de tentativa. Muito bom. Muito rápido. E aí eu engravidei do Henrique, fiquei aquele tempo, né, que eu brinco que depois de você engravida, você some. Não. Né? Não tem como pensar. 2 anos fazendo um total de nada, cuidando nada. E aí depois que eu parei, falei, agora eu preciso ver, que as dores voltaram. E aí quando eu fui ver, tinha piorado. Tinha piorado muito a endometriose. E aí entra uma outra coisa que era um tabu que eu queria fazer. E aí, primeiro, né? Levantando pra galera a bola de não é sentença, a minha endometriose não era pequena, tanto que eu tava quase numa indicação cirúrgica e engravidei espontânea, então não é sentença. Mas vem o mito que eu queria trazer pra gente quebrar, que é a ideia de que engravida
Que cura. Que cura. Isso é uma outra lenda urbana criada. Lenda urbana louca que as pessoas criaram. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. Eu acho que vem muito da melhora durante a gravidez mesmo, né? Então você tem ali, obviamente você não vai menstruar durante a gravidez, durante a amamentação. Você tem um bloqueio natural e até é benefício mesmo. A gravidez é benéfica? Ponto. Mas ela não vai, o que está estabelecido não volta mais. Isso é até um outro conceito interessante em relação ao tratamento clínico e à gravidez. O que está estabelecido não volta para trás. O único tratamento capaz de remover endometriose é cirúrgico. Ponto. Tá? Às vezes pode acontecer como felizmente aconteceu com você. Engravidou, por exemplo, sem a necessidade de cirurgia e engravidou espontaneamente. Algumas pacientes engravidam, às vezes sem operar, com a necessidade da reprodução humana, terapia, né? E aí vai fazer sua fertilização, sua inseminação, dependendo da indicação. E também é uma ferramenta útil também para a gente colocar dentro do contexto da infertilidade da terapia. Lógico que eu sou cirurgião, vem para mim normalmente os casos com indicação cirúrgica, ou às vezes que estão ali numa dúvida, às vezes a paciente fica assim numa dúvida, às vezes ela tem uma indicação bem próxima dos dois e ela acaba querendo escutar os dois lados para poder pensar na fertilização e na cirurgia. O que eu sempre falo da cirurgia é que a cirurgia é o único tratamento que faz o melhor dos dois. Sim. Porque o tratamento clínico melhora a dor, mas não melhora a chance de engravidar. Sim. A terapia de reprodução assistida te dá a chance de engravidar, mas não resolve a doença. O único tratamento que junta a melhora de sintoma, qualidade de vida e possibilidade de engravidar é a cirurgia. Então, o benefício da cirurgia que eu coloco, eu acho sempre maior. Sim. Por causa disso. Mas então quer dizer que todo paciente vai no seu consultório opere? Não. Eu mesmo, algumas pacientes falo, olha, você tem uma possibilidade razoável de gravidez por fertilização, por esses motivos, ou se tem uma outra indicação já que contempla a fertilização, aumenta mais ainda essa indicação minha, ou às vezes até coloco para paciente, olha, eu vejo no seu cenário que você pode tentar pelo menos uma fertilização. O que me preocupa muito só em relação à fertilização é a banalização da fertilização in vitro. Uhum. E eu já vi pacientes com 5, 6, 8, 12 fertilizações sem ninguém pensar em cirurgia, o que a gente não recomenda. Hoje a literatura normalmente recomenda, depois de 2 falhas de fertilização, partir para a cirurgia. Então, é um recado importante. Melhora a taxa de sucesso da própria fertilização, né? Isso ainda é um pouco questionável, mas eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida. Mas por que percentualmente talvez nem todo estudo mostre isso? Porque a cirurgia depende de quem faz. Sim. Com certeza. Então, você pode ter 10 cirurgiões, tá? Que cada um faz de uma maneira. Então, você não vai ter o mesmo resultado cirúrgico, 10 pessoas operando de 10 maneiras diferentes. Eu pego o paciente no meu consultório com 3, 4, 5 cirurgias prévias. Lógico, se você for pegar o resultado dessas pessoas com chance de gravidez, a chance vai ser lá embaixo. Por quê? Porque ela não foi bem operada. Senão, não estava na 5ª cirurgia. Sim. Né? A endometriose pode ser fazer uma cirurgia, quiçá 2 ao longo de uma vida inteira. Sim. Tá? Então, quando o paciente tem muitas indicações cirúrgicas, você tem provavelmente uma cirurgia que não foi bem executada. E isso impacta na chance dela de engravidar. Então, quanto melhor a sua cirurgia, maior a chance da paciente engravidar. Então, eu acho assim, eu tenho até amigos, né, especialistas em fertilidade que brincam comigo o seguinte, não estou dizendo que eu sou mágico, tem outros excelentes cirurgiões também que têm o mesmo resultado que eu, mas só quero dizer o seguinte, que eles brincam, tia, eu vou parar de mandar para você, porque, obviamente brincando, que ela estava com indicação de fertilização, você operou e ela engravidou espontâneo, né, então eles brincam, né, eu acho que é uma brincadeira, de jeito nenhum que eles vão fazer isso. Mas só para mostrar como que a cirurgia tem um impacto, sim, positivo, tá? Mas a questão é essa. E muitos especialistas, felizmente, têm esse bom senso de, em alguns cenários, falarem, olha, eu acho que seu resultado vai ser melhor para mim se você operar antes e depois da fertilização. Mas reforçando, só para dizer que eu estou dizendo que todo mundo tem que operar, sim, em alguns casos dá para ir para fertilização direto e ter um sucesso, sim, de gravidez, tá? Mas é que não dá aqui para colocar pontualmente cada caso, né? A gente avalia idade, reserva ovariana, né? Se tem outro fator que necessite da fertilização, se tem, como eu disse, comprometimento de algum órgão importante que possa obstruir, causar um comprometimento de um órgão sério. Então a gente tem alguns cenários que a gente na consulta ali vai discutindo com a paciente e avalia, e aí, ó,
você é claramente um paciente de fertilização, você é claramente uma paciente de cirurgia, existe um grupo no meio que, olha, você pode ter os dois cenários, a gente coloca pontos positivos e negativos, e a paciente escolhe. Inclusive, muitas vezes eu faço até a troca com o fertileuta, especialista ali em fertilidade, e digo, olha, esse cenário, o que você acha? A gente discute e, de repente, chega num denominador comum e decide.